Aleluias, glória a Deus, bom dia a todos. O Senhor me fez, me constrangiu a entregar essa palavra e verdadeiramente ela primeiro é para mim, né? Ela está em Apocalipse 2. O que ele me deu mesmo é o versículo 4 e 5, mas eu vou ler a partir do 2, tá? Até o 7. Primeiramente eu peço ao Senhor, Pai, a Tua graça, o Teu Espírito, a Tua sabedoria. O conhecimento está aqui, mas a Tua sabedoria é só o Senhor que pode nos dar nessa hora. Nos guarda, nos leva a nossa mente cativo ao Senhor e ao Teu entendimento. Nos liberta pela Tua palavra. Que assim seja. Amém. Eu sei as Tuas obras e o Teu trabalho, e a Tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova o que dizem ser apóstolos e não são. E tu achastes o mentiroso, sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade, que seria a mesma coisa que deixastes o primeiro amor. O versículo 5 fala: lembra-te, pois, de onde você caiu, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto: aborreces as obras do Nicolaitas, as quais eu também aborreço. No 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Ao vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Deus seja louvado nesta palavra. Deus me constrangeu a dizer sobre o primeiro amor. E eu fiquei perguntando ao Senhor: qual é esse primeiro amor? O primeiro amor de quando entramos para a igreja? Porque muitas pessoas entram e elas se apaixonam por Cristo, que foi no meu caso. Eu entrei para a igreja, aceitei Jesus e com 2 semanas eu já estava na metade. Era como eu estivesse no início das obras, mas era como eu me sentisse assim, já na metade da caminhada. Sabe, incessantemente eu li a Bíblia. Primeiras obras são isso. Você se apaixona por Jesus, o primeiro amor. É quando você está apaixonada demais por alguém. E a paixão, a ciência fala que ela só dura 2 anos, no máximo. Tá? Ela vai de 1 a 2 anos. E quando essa paixão acaba, parece que você estava adormecida e você acordou daquele transe. E as coisas você começa a clarear, você começa a enxergar as coisas com mais maturidade ou desilusões. Imagina você conhecer um rapaz agora, se apaixonou por ele. Nossa, ele é a razão da minha vida, eu quero ele para sempre, eu quero me casar. Por isso que muitos casamentos, antes de 2 anos de namoro, a probabilidade dele não dar certo é de 80%. Porque o primeiro amor, as primeiras obras, sabe, aquela coisa maravilhosa, aquele romantismo, aquele carisma, aquela coisa incessante. E a paixão acaba com 2 anos. Acontece de passar um pouquinho de 2 anos? Sim. 20%, algum caso até 3 anos. Mais cientificamente até 2.
E como o Senhor pode estar nos chamando para esse primeiro amor? Se o primeiro amor é paixão, não é um amor verdadeiro, não é uma submissão, não é se doar, é uma doação. Eu quero que você entenda o que eu estou pensando, sentindo e tentando passar para vocês. A paixão é algo que te enlouquece. Te enlouquece. Você quer estar com a pessoa 24 horas e assim era eu. Com 2 semanas de igreja, eu já tinha ido na igreja mais que uma pessoa vá 1 ano. Já tinham me visitado dentro da minha casa, já tinha feito apelo com a minha família inteira. Eu já estava lendo a Bíblia, eu já deveria... Imagina assim, eu não me lembro agora exatamente, mas se a pessoa conseguisse ler Moisés em 2 semanas, eu já estava quase chegando em Mateus, entende? Porque eu me apaixonei por Jesus desde o primeiro início, eu tive um encontro com ele desde o primeiro dia, e aquilo eu me apaixonei, nossa, eu respirava Jesus, eu dormia Jesus, eu acordava Jesus, e eu tinha cânticos de anjo, e eu fui batizado no Espírito Santo, tudo isso com 2 semanas. E eu fui para a obra com 2 semanas. Entende? Primeiro amor, as primeiras obras. Eu fazia tudo pela igreja. Eu fui despejada. Com 2 semanas de igreja, eu fui despejada da minha casa. Roubaram quase todas as minhas coisas porque eles colocaram na rua. E muitos falam assim, poxa, eu acabei de entrar para a igreja, tudo piorou. Sim, tudo que não era de Deus, ele lança fora. Mas lança também o medo. Aquele que se apaixona, ele não tem medo de nada. Já viu essas pessoas que se apaixonam? Geralmente, a idade de 14 a 20 anos. 19 para as meninas, 21 para os meninos. A pessoa foge de casa, ela faz tudo contra os pais, quer dizer, as pessoas que mais amaram, as pessoas que mais amam, as pessoas que deram a vida, que fizeram tudo, né, por aquela criança, o jovem apaixonou e faz tudo pela outra pessoa. Primeiro amor, as primeiras obras. Você que é casada ou casado, lembra o que você, quando encontrou seu marido, ou seu primeiro namorado, e você se apaixonou, e você enlouquecidamente, você fazia coisas... Gente, eu já pulei janela para encontrar o meu primeiro marido, meu primeiro amor e marido. Hoje eu não estou com ele mais. E eu fazia loucuras, porque o amor, a paixão é isso. Então, quando o Senhor falou assim para mim, pratica o primeiro amor, as primeiras obras. E eu sempre tive comigo que esse primeiro amor e as primeiras obras seriam quando eu me apaixonei por ele. E eu sempre orei, Senhor, me faça voltar ao primeiro amor, eu quero te servir daquela forma, eu quero incessantemente ler a Bíblia em 3 meses, que foi o que aconteceu em 3 meses, eu li toda a Bíblia. Senhor, eu quero voltar àquele primeiro amor, aquele gozo, aquela alegria, orar em línguas e sentir a tua presença. Eu tive experiências com anjos, gente, coisas assim maravilhosas aconteceram nos 2 primeiros anos da minha vida com Cristo. 30 anos 29 anos de cristão, e eu fazendo essa oração, achando que esse era o primeiro amor. E hoje, não hoje, o Senhor me pediu que eu falasse hoje, mas há um tempo atrás o Senhor já tem me falado sobre isso. Primeiro amor, volta o primeiro amor, as primeiras práticas. E eu falava, Senhor, mas eu me sinto mais firme, mais forte, mais dedicada hoje. Porque hoje o que eu faço é com maturidade, é com certeza, com convicção. Eu era apaixonada sim, mas hoje eu amo o Senhor.
que está errado em mim? E Deus falou para mim muito forte. Eu não estou dizendo de quando você era apaixonada por mim, quando você era iludida comigo. Estou dizendo quando você verdadeiramente me amou pela primeira vez. É o que eu falo, estar apaixonada é diferente de amar. É diferente de conhecer, ter um encontro. Fazer as coisas porque está apaixonada é fácil. Só que quando a paixão acaba, eu decido amar. Entende? É quando verdadeiramente você vai conhecer uma pessoa. Após 2 anos, você começa a amar os defeitos, amar quem aquela pessoa é. Por que muitos namorados terminam antes de 2 anos? Porque não suportam. Quem não suporta não ama. O amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê, fica firme. Não quer só as qualidades, mas aceita os defeitos. Tenta corrigi-los da melhor maneira. E o Senhor disse para mim assim, então volta às primeiras práticas. Porque as pessoas acham que me amaram primeiro. O primeiro amor foi delas para mim. Fala para o meu povo que esse não é o primeiro amor. O primeiro amor foi eu que doei na cruz. Jesus doou na cruz por você. Ele te amou primeiro, ele te escolheu. Ele te escolheu. Não foi você que escolheu a ele. Entende? O Pai te deu para Jesus a tua vida porque ele te amou primeiro. Ele amou o mundo de tal maneira que deu teu único filho para que você vivesse nele. O primeiro amor fica parecendo que é a primeira paixão. Eu vivo para Cristo. Nossa, pastora, eu conheci Jesus agora, eu estou apaixonada, eu só vivo por Ele. Não! Primeiro, Ele viveu por você, morreu por você. Aí você se apaixonou pelo que você ouviu falar. Tudo que Ele te mostrava, porque o novo convertido, o Senhor dá muitos presentes, o Senhor, Ele trata como bebê. Ninguém dá tapinha na bunda de bebê, ninguém maltrata um bebê. Você alimenta com leite materno, com um suquinho, com uma água, com uma sopinha, até que aquela criança comece a andar. Esse não é o primeiro amor. Esse amor inicial é de Deus para conosco, entende? Lembra que Deus fala, a glória da segunda casa será melhor que a da primeira, porque quando nós achamos que o primeiro amor são os primeiros passos com Jesus, aquela paixão, não. Se você acha que ali era bom, você não tem noção que o que está por vir. Após uns 2 anos, 3 anos, o amor, a convivência com Cristo. E ali você não vai descobrir os defeitos de Jesus, você vai descobrir você. E às vezes quando a pessoa fala que está desviada, que saiu da igreja, que ela não aguentou aquilo, que não aguentou o pastor, que está tudo errado na igreja, que a tesouraria está roubando, os irmãos estão falando mal, está prostituindo dentro da igreja. A pessoa não está falando dela, porque Jesus não tem defeito, ela não está falando de Jesus, ela está falando dela. Ela que é insuportável. É ela que não tolera, é ela que não tem os olhos de Cristo. Ela viveu com Jesus 2, 3 anos e não aprendeu a amar o próximo. Entende? Ela que é intolerante, impaciente.
Aqui o Senhor fala da paciência. Gente, Deus não iria nos dar paciência com o próximo se não fosse uma luta. Deus não nos mandaria amar o teu próximo como você se ama. Porque é uma luta amar o próximo. Tolerar as diferenças. Só que o Senhor disse para nós termos paciência. Porque o primeiro amor que nós achamos, mas na verdade, a verdade é que é a paixão, e aquele amor que você acha que é amor, primeiro amor, aquele amor é de Cristo para você. Só que a segunda casa será melhor que a primeira. Porque o Senhor falou, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, e você, fará coisas maiores que as de Cristo. Porque é possível. Você é mantenedor da igreja. Pastora, mas estou desempregada. Mas o Senhor quer você mantendo a igreja, dando dinheiro para a igreja. Busca o dom do Senhor, porque o Senhor vai te dar esse dom. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu estou desempregada. Comece a trabalhar. Me pergunte depois como fazer para começar o primeiro emprego. Ou eu não consigo nada por causa da minha idade e eu vou te ajudar, porque eu tenho 55 anos. E eu tô recomeçando novamente. Eu larguei tudo para trás. Tudo para trás, porque eu corri muitos anos atrás de sustento, de dinheiro, de riquezas, de viagens. E o que eu consegui contrair foram doenças, decepções, tristeza, amargura. A ponto de Deus falar para mim, volte ao primeiro amor. E eu fui entender que o primeiro amor não era quando eu entrei para a igreja. Quando eu fazia vigílias nas madrugadas, visitas. Gente, eu era adoradora, verdadeiramente adoradora. Mas ali eu estava mostrando aquela paixão, que é fácil viver. É fácil tolerar o outro, 1, 2 anos, porque você está apaixonada. Quando eu digo o outro, é os irmãos. Tolerar o pastor, a pastora, tolerar... Entende? Tolerar uma pessoa que você se apaixonou ali 1, 2 anos é tranquilo. Após isso, começa a frustração. Muitas pessoas começam para a igreja, nossa, gosta do louvor, se apaixona pela palavra e começa até a ter alguma experiência com Deus, mas não aguenta e saem. Elas são desviadas? Não, tem desviado, não existe o desviado. Pastora, mas como assim? Isso aí é o assunto para outro vídeo. Não existe o desviado. Existe aquele que não teve um encontro real com Deus. Aquele que não entendeu o primeiro amor. Aquele que se apaixonou e antes de experimentar, antes de ter um verdadeiro encontro com Ele, de conhecê-lo, de conhecer isso aqui, ó, que é a palavra dele, ele desistiu. Ele não desviou. Ninguém desvia. Ou você converte o seu caminho, porque aquele que pega o atalho, ele volta. Então ele não desvia. Existe o que quer Deus e o que não quer Deus. Entende? Quando o Senhor falou para mim, volta às primeiras práticas, volta ao primeiro amor. Foi quando eu comecei a ter tanta experiência com Deus e a fazer a obra de Deus e a apaixonar. E o sofrimento começou a vir e pastores me atacando. Eu fui chamada até de cartomante. Cartomante crente, né? Porque Deus revelava através da minha vida e Deus me mostrava e Deus me dava dons. E eu era muito nova na fé, mas porque eu me apaixonei. E é o primeiro sentimento, a paixão. Só que Deus fala do primeiro amor. É quando vem as lutas e eu persisto.
É quando o diabo ataca a minha família e eu oro. Mas é muito fácil orar para os seus filhos, para o seu cônjuge, para os seus pais. É muito fácil. Eu quero ver você orar para aquele que está no altar, você interceder pela vida dele quando ele te ferir. Quando ele chamar você de demônio, porque eu fui chamada de demônio dentro da igreja. Porque as pessoas iam para minha casa pedir oração, as pessoas iam para lá porque Deus me deu dom de cura interior, de vários dons, e ali Deus manifestava o poder dele porque eu me permitia. Por amor, por paixão, por dedicação. Eu estava deslumbrada. Pastores já me obrigaram a parar de orar dentro da minha casa. Como assim? Eu fui proibida de orar pelas pessoas dentro da igreja. Porque aonde eu colocava a mão ali, manifestava demônios, eu expulsava pelo nome de Jesus. Porque eu aprendi na palavra dele. Que deu o seu primeiro amor? Eu levava mendigos para minha casa. Eu era cabeleireira, cortava o cabelo deles, conversava com eles, aconselhava, levava para a igreja, dava banho. Meu filho entregava roupa, a gente fazia comida, levava nas ruas, fazíamos sopa. Era muita obra que eu não faço mais hoje. Entende? Por que eu não faço? Porque eu cansei. Mas Jesus não cansou de nós, por que eu vou cansar das pessoas? Eu acabava de dar comida para a pessoa, ela tomava banho, ela cortava cabelo, ela ia toda bonitinha para a igreja, ficava ali no segundo dia ela não voltava. Quando eu encontrava essa pessoa, estava na rua de novo. E assim foram anos e anos e anos da minha vida tentando. E o meu amor foi esfriando. Por isso que Deus fala, o amor de muitos vão esfriar e o meu foi esfriando. Não por Deus, pela humanidade. De ver pastores pregando tanta heresia. De ver homens preocupados em ganhar dinheiro. De ver tanta injustiça. Não estou falando do mundo, estou falando dentro da igreja. Mas espera aí. Jesus tem pecado? Tem erro? Jesus errou em alguma coisa? Não! Você só está encontrando dentro da igreja ou no seu caminho mais de você mesmo. Isso me entristeceu. Você acredita? Eu fiquei um tempo sem ir na igreja. Não deixei de buscar Deus nenhum dia. Não deixei de orar, de jejuar, Não deixei de fazer nada, mas eu disse, Deus, eu não tolero mais o ser humano, eu não aguento mais o ser humano. Você prega para o ser humano, você fala, e não adianta. A pessoa não quer converter, a pessoa não quer entender, a pessoa não quer obedecer. Sem obediência não tem amor a Deus. Se você ama a Deus, eu vou ver pelos teus frutos, se você obedece. Foi onde Deus falou para mim, volta ao primeiro amor. Qual é o primeiro amor? Porque eu estou na glória da segunda casa do meu amor para com Deus. O primeiro amor é viver pela lei. Lembram disso? Deus me amou, porque o primeiro amor vive-se pela lei. Se eu for romântica, namorado. Se eu for romântica, ele vai se apaixonar por mim. Eu vou pôr uma roupa bem sensual, eu vou ficar bem cheirosa. Ele vai chegar, vai ter uma comidinha pronta. O primeiro amor, que são feitos por obras apenas. Deus me amou primeiro. Aí as minhas primeiras práticas, eu acho que eu vou conquistar tudo pelas obras. Porque eu me apaixonei, então eu vou fazer de tudo. Eu vou vestir uma máscara
Entende? Aí é o ponto que eu quero chegar. A pessoa vive com a máscara, se fingindo de apaixonada, de que eu amo Jesus, de que eu amo o ser humano, de que eu vou fazer a obra, e a pessoa começa a orar fervorosamente, e a pessoa começa na igreja fervorosamente, e a pessoa dizima, a pessoa oferta, a pessoa vira uma cristã, que quando você olha, você fala, nossa, você já percebeu isso? Às vezes você tá tão cansada de ir na igreja, aí chega uma pessoa na igreja, porque você tem que vir na igreja, porque você tem que não sei o quê, porque você precisa disso, você precisa se converter. A pessoa acabou de chegar. E você já tá ali, ó. Mas você também já percebeu que as coisas acontecem muito para quem é novo convertido? E aquele que tá cansado, ele vai vivendo, esperando a resposta? Às vezes nós precisamos de provocar a resposta de Deus. Às vezes Deus quer te dar uma sacudida para ver se você acorda. Voltar às primeiras práticas não quer dizer que você vai amar o mundo, vai amar a igreja. Não. O amor verdadeiro não é aquele que ama só a qualidade. O amor verdadeiro é aquele que ama sendo ferido. É aquele que ora por aquele que está em adultério. Orar por aquele que está roubando a tua própria igreja. Eu vou falar uma coisa aqui, não para me engrandecer, só para dar um exemplo. Teve uma época que eu trabalhava na Oi e eu doei uma caixa de celulares, só celulares bons, deviam ter uns 22, 20 e poucos celulares. Quando eu voltei nessa igreja, porque a igreja tinha pegado fogo, e eu tinha saído dessa igreja há pouco tempo, fui lá e doei. E quando eu voltei nessa igreja, eu vi os líderes com o meu celular, o celular que eu doei. Aquilo me feriu. Porque eu descobri que muitos pegaram, não venderam. Eu já estou ajudando, então vou pegar um celular para mim. Entende? E daí? Na época me feriu. Mas por que me feriu? Eu dei porque eu quis. O que eles vão fazer com o que eu dei não é problema meu. Eu fiz para o reino, eu não fiz para as pessoas. Então, nós temos esse pré-julgamento de tudo, de todos. Só que tudo falava sobre mim. Se você está encontrando ladrão na igreja, se você consegue perceber que tem alguém usurpando de alguma coisa da igreja, é porque você foi usurpador. Eu não sei aonde você roubou a Deus, mas você roubou. Porque só volta para você aquilo que você deu. É dando que se recebe. Eu não recebo nada na minha vida que eu não tenha dado primeiro. Só que eu recebo 100 vezes, 30 vezes, 70 vezes mais. Depende de como tiver misericórdia de Deus. Quando você planta uma semente, ela não nasce uma sementinha, um baguinho, uma frutinha, não. É uma árvore. Entende isso? Então, quando o Senhor fala volta ao primeiro amor, às primeiras práticas, não é voltar às obras apenas. Aquela paixão, aquela máscara. Ali onde você está descobrindo a pessoa. Aí, de repente, aquela pessoa é envolvente, eloquente. Aquele pastor, aquela pastora prega maravilhosamente. O louvor é enlouquecedor. E ali você se apaixona, ali você se encontra. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. E, de repente, quando as máscaras vão caindo, aí você começa a ver os defeitos. Aonde tem que começar o primeiro amor. Começa a vir a raiva, o ódio, a frustração. Mas amar é isso. É dar sem esperar. E você tem feito isso? Muitas vezes eu encontrei pessoas que me chamaram de demônio dentro da igreja. Pastores, líderes. Raramente você vai ver um novo convertido te chamar de alguma coisa, ou pensar alguma coisa, ou ficar de tititi, de fofoquinha. Geralmente são os líderes, é a pessoa que está no altar, é a pessoa que está à frente da oração, é a pessoa que
que tem algum cargo, porque ali ela se acha, peraí, eu subi de cargo, hoje eu sou pastora, hoje eu sou missionária, hoje eu sou líder de louvor, hoje eu sou líder de oração, eu sou líder de mulheres, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou. E na verdade nós não somos nada. Somos filha, com direito à herança de Cristo. Mas quem é alguma coisa é Ele. Quem fez alguma coisa foi Ele. Eu agora vou retribuir. Não vou conseguir estar à altura dele nunca, por isso ele está nas alturas, eu estou aqui. Que eu diminua e tu cresças, entende? Nada do que eu fizer vai se comparar ao amor de Deus por mim ou ter morrido na cruz por mim. Nem se você for para a cruz agora, fala, não, eu vou ser crucificado, porque tem louco, lunáticos, vou ser crucificado agora. Não, esse aí é Lúcifer, que achar que pode fazer algo parecido com o que Jesus fez, com o que Deus fez. Porque Deus deu teu filho para morrer na cruz para nos salvar, porque ele viu que não tinha na terra nenhum digno para isso. Muitos tentaram. Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Adão, todo mundo tentou, mas não conseguiram. Aí Jesus veio para tirar a chave da morte, para que nós possamos ter vida eterna com Cristo, sermos herdeiro e co-herdeiro com Ele. Mas mesmo que você morra na cruz para tentar imitá-lo, como é que você vai imitar Deus criando os céus e a terra? Como é que você vai criar a luz, os luminares, o mar, divisões, separações? Como? Como você vai criar um ser humano do barro? Dando um sopro de vida? Não tem jeito. Entende? Então, primeiro, Deus nos amou e nós nos apaixonamos por Ele. Porque o amor vem através da dor. Amar é se dar. Dói. Tem preço. Você tem amado de verdade? Pastora, eu amo a Deus, eu sou apaixonada por Jesus. Eu amo o Espírito Santo, eu amo os meus filhos, eu amo meu pai, minha mãe. Fácil, muito fácil. Até aí tá fácil. Até aí nota 9, nota 8, nota 5. Mas nós temos que alcançar a perfeição de Cristo. Não seremos, mas precisamos alcançar. Precisamos percorrer para alcançar. Pastor, o que eu preciso fazer? Amar o teu próximo. Quando eu estou na igreja, que eu vou dar a paz do Senhor, é fácil. Ó, a paz do Senhor, irmão. Vai lá para dentro, eu continuo aqui dando a paz para os outros. Mas você já abraçou uma pessoa na igreja, uma pessoa que você não conhece. Esses dias agora eu abracei um mendigo. Falei que Deus te dê a paz dele. Ele foi lá na frente querendo oração, estava muito bêbado e eu busquei, não é para minha glória não, estou falando isso para exemplo. Levei ele pro último banco, falei, senta aqui. Só que eu fiquei do lado dele. Ele fedia. Fedia por causa da dor que ele estava sentindo. Todo mundo me olhando como se eu fosse uma extraterrestre. Como se eu estivesse fazendo algo que não fosse normal de se fazer. E ele tonto, falando alto, e eu pedindo para ele, calma, calma. Eu vou te alimentar quando terminar. E eu não falo isso para minha glória, eu falo isso com dor. Porque Deus me deu o dom de sentir a dor do meu próximo. Este é o meu próximo. Não é aquele que está bem vestido, não é aquele que está com o cabelo arrumado. Não é aquele que estava todo sujo. É aquele que estava rasgado, sem chinelo, estava frio. E não teve um da igreja que abraçasse aquela causa. E eu também não abracei, porque eu tirei ele da perturbação do culto.
esperando que um homem chegasse perto de nós para socorrê-lo. Esse é o primeiro amor, é a primeira obra, é amar o teu próximo como se fosse um filho. Se você visse um filho seu nessa situação, você se mataria para alimentá-lo, para dar-lhe comida, para dar-lhe casa. E por que você não faz isso? Por que você não faz isso? Porque a gente não voltou às práticas, a gente não tem esse amor pela pessoa. A gente ama o cônjuge, o pai, a mãe, os filhos. Tem pessoas que amam um cachorro, um gato. Leva no hospital, dá roupa, dá comida, dá melhor comida. Às vezes faz melhor do que faz para um filho. Gente, adota um mendigo. Adota uma prostituta. Adotem um drogado. Aquele que te feriu, aquele que roubou tua casa. Para os que me conhecem, sabe que eu luto com essas pessoas, eu luto contra os demônios que assolam essas pessoas. Deus me fez passar por essa situação para que eu pudesse amar. Não queira que Deus faça com você o que Ele precisou fazer comigo. Eu tenho filho que tem problemas com drogas, já foi preso, já apanhou, já virou mendigo. Hoje, para a honra e glória do Senhor, ele está trabalhando, mas 20 anos assim. O Senhor precisou me fazer passar por isso para que eu pudesse entender a dor do meu próximo. Isso é amor a Deus. Porque o Senhor falou, quando você fizer isso a um pequenino, você estaria fazendo a ele. E eu não estou aqui chorando, ou triste, ou com depressão, não estou com nada. Foi o sentimento que Deus colocou em mim para amar aquele que precisa de mim verdadeiramente. Eu não estou dizendo que você não possa pedir oração, que você não possa ajudar teu filho, tua família. Hoje eu não me preocupo muito com meu filho. Ele saiu da prisão tem uma semana. Eu continuo orando a vida inteira, 20 anos na drogadição, e eu continuo orando e ajudando as pessoas por amor a Deus, porque eu aprendi que quando eu cuido de alguém, Deus cuida dos meus. Eu aprendi a entender a dor do meu próximo. Gente, o que leva uma pessoa a virar mendigo? Nem sempre é falta de pai e de mãe, porque do meu filho não foi. O que o meu filho mais teve foi amor. Eu amei, eu amo os meus filhos, meus netos. E Deus precisou de me fazer passar por tudo isso para que eu entendesse o que é o amor de Deus verdadeiramente. E Deus está falando para mim hoje. Está falando com você também. Ame. Volte ao primeiro amor. Volte às primeiras práticas. As pessoas estão sofrendo, estão perecendo, e nós não nos preocupando às vezes só com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Não é errado, mas também não está certo. Às vezes eu fico pedindo a Deus, pastora Deise, ai Senhor, queria tanto viajar. Eu fui para a Suíça, para o Chile agora, no finalzinho do ano passado. Eu fui para a praia no início do ano e eu tô pedindo, Deus, viagem.
Foi onde eu comecei a me mover e falar: Deus, eu quero tratar a doença do outro, eu quero tratar essa dor do outro, porque a dor dele é minha dor. Entende? Eu tinha fugido do meu propósito, do meu primeiro amor, que eu era terapeuta desde 33 anos atrás. Eu comecei com a acupuntura, com shiatsu. Depois eu fui fazer pilates. E larguei tudo e fui buscar dinheiro para minha família, para os meus filhos, para o meu neto, para o meu conforto. Em dezembro agora eu falei: Deus, eu estou enlouquecendo porque eu já não sei o que o Senhor quer. E Deus disse para mim: volta. Da onde você caiu? Eu caí como? Eu nunca me desviei, nunca deixei tua palavra. E Deus falou assim: volta. Porque tem muita gente na rua se drogando, se prostituindo, as meninas na prostituição para usar droga, para ter dinheiro, virando mulheres de traficantes, pais que foram esquecidos, pessoas que estão com amnésia, vão para as ruas, some da família, tá passando fome, crianças, gente, no frio. Imagina o teu filho, bebezinho, bonitinho, 2, 3, 5 anos, criança se prostituindo com 9 anos para ter o que comer, porque você está preocupado com a tua vida, com a tua família somente. Quando eu faço para alguém, eu estou fazendo para o meu Deus. A recompensa é em amor. Estou preocupada se Deus vai me dar carro, casa, nada mais. Eu estou preocupada o que eu vou chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu tirei. Lembra do Manuel? Lembra da Silvana, da Joaquina? Lembra de qualquer um que saiu, Pai, daquele lugar, do lamaçal que o Senhor me usou como instrumento. Para quem você tem pregado? Quem você tem abraçado? Você leva seu filho para cortar cabelo? Você corta cabelo? Quantas vezes? Para quem você tem dado um café, um almoço, um dinheiro? Eu passo nos sinais, em todos os lugares que eu vou, e eu vejo um mendigo, eu vejo um pedinte. Você vê que uns estão bêbados, outros estão drogados, mulheres falando que tem filho, às vezes os filhos estão com outras pessoas, mulheres que perderam guarda, minha sobrinha mesmo é uma, perdeu a guarda dos filhos e ficou louca e foi para as drogas. Por quê, gente? Porque a pessoa não conhece Jesus. Aí você acha que você conhece, você acha que você ama, mas você só ama você mesmo, você só ama seus filhos, sua família. Não, pastor, eu oro pelo meu próximo. Oração é orar e ação. Oração sem obra. Não adianta. Você tem que orar e tem que agir. Quem tá passando fome, não adianta só orar, você tem que orar e dar comida. Quem precisa de cortar um cabelo, é orar e ir lá pagar o cabeleireiro para aquela pessoa. Deixa de fazer sua unha e paga para alguém. Não seja doido igual eu sempre fui, de levar homens mendigos para tua casa. Eu já tive lutas com demônios dentro de casa. Do homem ser possuído e querer me matar. E ali uma luta espiritual, mas Deus me dava graça em tudo. Depois que os meus filhos, todos eles se casaram e eu vivo morando sozinha, eu não posso mais fazer isso. Mas sempre que eu posso, eu levo para a igreja. Eu levo para o cabeleireiro. Eu levo para almoçar comigo. Outro dia minha filha falou uma coisa tão linda, tão linda, tão linda, porque eu ensinei. Qual é o seu legado para os seus filhos?
Ah, minha mãe me amou tanto, minha mãe fez isso por mim. O meu legado para os meus filhos, a minha mãe é doida. Ela leva mendigo para casa. Ela almoça com gente fedida na rua. Minha filha outro dia, indo para uma célula. Gente, eu tô empaquetada, assim, porque Deus me constrange no amor dele. Deus me constrange a dizer que este é o verdadeiro amor e eu me sinto honrada de ter sido escolhida para amar esse povo. Meu filho fala que eu sou protetora dos desprotegidos. Daqueles que não têm amor, eu amo. Aqueles que não têm um abraço porque estão fedidos, eu o abraço. Porque pior cheiro é aquele que sai de dentro de nós, da nossa boca fedida. Amar os filhos de Deus é tão lindo. Outro dia eu fui dar uma... tá falando da minha filha. Minha filha outro dia falou, mãe, tá vindo pra célula e todo mundo leva alguma coisa. Nesse dia eu resolvi levar 2 pizzas. Eram muitas pessoas, eu levei 2 pizzas grandes. E chegando lá, eu olhei pro lado assim, o marido dela subiu pra célula e falou assim, eu já tô indo. E começaram a célula e a Michelle nada de chegar. E a Michelle começou a rir, porque o marido dela desceu pra saber onde que ela estava. Ela tinha uns, acho que era 4 ou 5 mendigos. Falei, minha filha, que perigo. Ela falou, mãe, quando Deus manda, os anjos estão lá. Eu falei, tá certo, e é isso mesmo. Ela sentou no chão, falou, mãe, sentei no chão com os mendigos, fui comer pizza com eles e pregar pra eles. E eles, assim, apaixonados com ela. Apaixonados com ela. Isso é amor. Eu fico tão feliz de deixar esse legado. Qual legado você está deixando para os seus filhos, para o seu marido, para a sua família? Qual legado você está deixando para a tua igreja? Vamos orar, porque eu já estendi esse vídeo. Deus, Pai, muito obrigada por este amor. Este é o verdadeiro e primeiro amor. Amar como o Senhor nos ama. Muito, muito obrigado. Eu ministro este amor sobre a tua vida. Que você ame como Jesus nos ama. Deus te abençoe e te guarde.